Olá galerinha, um bom dia a todos. Aqui é o professor Thiago da disciplina de História e eu quero desde já declarar que vocês tenham um bom retorno dessas miniférias que tivemos na semana passada. Então galerinha, nossa videoaula de hoje é sobre a crise do segundo reinado brasileiro. Para entendermos essa crise do segundo reinado brasileiro, nós precisamos compreender um conjunto de fatores que acabaram resultando na crise do segundo reinado e também na destituição da monarquia do Brasil com a proclamação da República. Então, é o seguinte, galerinha, após o término da Guerra do Paraguai, em 1870, o exército brasileiro se demonstrou extremamente descontente com o desamparo do governo. O Brasil já entrou na Guerra do Paraguai, formou-se ali a Tríplice Aliança com o Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, do ditador Francisco Lopes, e o Brasil já entrou na Guerra do Paraguai com um exército extremamente tímido, digamos assim, com um exército com um contingente humano, com um número de soldados extremamente pequeno se comparado com as forças militares do Paraguai Solano Lopes, por exemplo. Então, os militares brasileiros acreditavam que ao término da guerra, como eles haviam vencido o conflito, eles seriam condecorados, eles receberiam promoções para os altos escalões do exército brasileiro, eles receberiam melhores salários, eles seriam melhores reconhecidos pelo imperador do Brasil, Dom Pedro II. Porém, ao término da guerra, o Dom Pedro II anunciou o corte de verbas que ele poderia investir no Ministério da Guerra. Além desse fator, além desse desamparo por parte do Império Brasileiro, os militares brasileiros, durante a Guerra do Paraguai, também conseguiram visualizar a seguinte situação. Eles viram como eram tratados, eles conseguiram enxergar como eram tratados os militares nos países vizinhos aqui da América do Sul, nas repúblicas da América do Sul. Eles conseguiram visualizar o quanto as forças armadas dessas repúblicas vizinhas do Brasil, elas tinham voz ativa e participação política, participação nas decisões políticas dos seus respectivos países. A partir deste momento, o exército brasileiro começa então a criar uma relativa repugnância ao governo de Dom Pedro II e resultantemente no regime monárquico que perdurava sobre o Brasil. Além disso, galerinha, após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro começa a sofrer a influência de uma doutrina filosófica que emana da Europa para a América. Essa doutrina filosófica ela é conhecida como positivismo. Esse positivismo foi criado no século XIX pelo filósofo Augusto Comte, e o Augusto Comte, para criar o positivismo, ele bebeu na fonte do movimento iluminista do século XVIII. O movimento iluminista, eu quero lembrar vocês que surgiu ali na chamada a Era das Luzes, o século das luzes, a Era da Razão, onde os filósofos iluministas atacavam aquele antigo regime absolutista monárquico que existia no continente europeu. O antigo regime, o absolutismo, ele era baseado naquela teoria do direito divino dos reis. Ou seja, o rei absolutista é um enviado de Deus para a terra para governar os seus súditos. O absolutismo tem como base essa fundamentação religiosa, essa fundamentação teológica, e não há espaço nas sociedades onde perdurava o absolutismo para contestação dessa alegação que dá base de sustentação aos reis absolutistas. Então, os filósofos iluministas já no século XVIII vão começar a atacar esse sistema, afirmando que essas superstições religiosas que norteavam a convivência social na Europa até o século XVIII deveriam ser substituídas pela razão humana. O positivismo, então, também vem com essa vertente
da razão humana. E aqui já no século XIX, pós 1870, pós Guerra do Paraguai, os militares brasileiros estão sendo influenciados por esse positivismo. Esse positivismo ele afirma que o progresso humano ele vai acontecer com base no desenvolvimento científico e tecnológico. E esse desenvolvimento científico e tecnológico vai acontecer, ele vai se dar através da inteligência e da razão humana. Então notem desde já, pessoal, que essa abordagem com base na razão humana, ela entra em via de colisão com o reinado de Dom Pedro II no Brasil, porque o reinado de Dom Pedro II no Brasil, ele era legitimado ainda através daquela teoria do direito divino dos reis. O Dom Pedro II era visto, ele tinha o status de imperador do Brasil pelo fato de que, de certa forma, ele ainda era enxergado como um enviado de Deus para governar os seus súditos do Império do Brasil. Então, galerinha, influenciados por esse positivismo, os militares começam a conspirar contra a monarquia no Brasil e vão adotar a chamada causa republicana no Brasil. Vão começar a preparar o caminho para que uma república seja proclamada no Brasil. A primeira base de sustentação, o primeiro apoio que o Dom Pedro II vai perder, então, aqui no segundo reinado no Brasil, vai ser esse apoio dos militares. Outro movimento que se coloca contra o reinado de Dom Pedro II vai ser o chamado movimento abolicionista, que vai surgir naquele contexto de desenvolvimento de políticas que viessem a tentar extinguir o sistema escravista no Brasil. Esse movimento abolicionista, galerinha, ele é predominantemente urbano, protagonizado pelas chamadas classes médias. Quem são essas classes médias? São os professores, são os advogados, são os médicos, são os jornalistas. É essa classe urbana, é essa classe que habita as cidades, que começa a levantar a bandeira da abolição de uma forma repentina no Brasil, da extinção do sistema escravista de uma forma repentina, sem esse negócio de ir criando leis para que aos poucos a abolição vá avançando. Não, tem que ser uma abolição radical, uma ruptura radical que venha abolir de forma repentina o sistema escravista no Brasil. Outro fator, outra bandeira que essas classes médias urbanas levantavam aqui nesse contexto do segundo reinado é o fim do monopólio político exercido pela elite agrária. Essas classes médias estão olhando o exemplo, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, dos países, das repúblicas vizinhas aqui no Brasil, que já desde a sua independência instauraram as repúblicas e estavam desenvolvendo o sistema democrático nos seus respectivos países. E essa classe média urbana, eles querem ter voz nos rumos políticos do Brasil, eles querem ter direito à participação política no Brasil também. Então eles começam a defender essa modernização do Brasil, fim da escravidão, e de certa forma eles vão aderir à causa republicana no Brasil também. Essas classes médias urbanas já vão ser um outro grupo que vão começar a se colocar contra o reinado de Dom Pedro II. Podemos apontar aqui também, galerinha, como um fator muito considerável que explica a queda da monarquia no Brasil, a chamada questão religiosa. O que foi essa questão religiosa, pessoal? Na década de 1870, surge, primeiramente na Europa, uma dissensão, ali um conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria. Então, o Papa Pio IX vai ordenar a expulsão de todos os maçons das paróquias católicas. Galerinha, esse conflito que tem origem na Europa, no ano de 1874, ele vai começar a ter seus reflexos aqui no Brasil, porque o Papa Pio IX vai criar essa bula papal, esse documento oficial papal ordenando a expulsão dos maçons, e essa ordem chega até aqui o Brasil. O que vai acontecer é que o Dom Pedro II, ele não é um maçom, porém ele tem muitas pessoas próximas dele que são maçons, e essas pessoas teriam que ser expurgadas das paróquias católicas aqui no Brasil.
galerinha, o que vai acontecer é que o Dom Pedro II vai desobedecer essa ordem do Papa Pio IX. Para isso, ele vai se utilizar da Constituição Imperial Brasileira de 1824. O que essa Constituição Imperial de 1824 assegura? Que a Igreja Católica, dentro do território do Império Brasileiro, está submissa ao Estado, está submissa ao governo, logo submissa ao Imperador Dom Pedro II. Essa submissão ela vai se expressar, ela vai se caracterizar através de dois dispositivos legais, que é o chamado padroado e o beneplácito. Através do padroado, era o Dom Pedro II quem nomeava todos os bispos das paróquias nas diferentes províncias do Império Brasileiro. E através do beneplácito, o imperador tinha o direito de acatar ou não uma ordem papal, de obedecer ou não uma ordem papal. Então o Dom Pedro II vai se utilizar do beneplácito para desobedecer a ordem do Papa de expulsar os maçons das paróquias católicas no Brasil. Pessoal, conforme o Dom Pedro II desobedece a ordem papal, a grande maioria dos bispos espalhados pelas diferentes províncias brasileiras vão ficar ao lado do imperador. Porém, o bispo de Orinda, o Dom Vital, e o bispo de Belém, o Dom Antônio, vão acatar a decisão do Papa e vão excomungar todos os maçons de dentro de suas paróquias. Pessoal, o Dom Pedro II vai ficar muito furioso com a atitude do bispo de Olinda e do bispo de Belém e vai ordenar a prisão desses dois bispos. Lembrando que através do sistema do padroado, era ele quem nomeava os bispos. Então ele vai ordenar a prisão desses dois bispos. A comunidade de cristãos católicos, os fiéis católicos, vão se revoltar contra Dom Pedro II por ele ter ordenado a prisão desses dois bispos e vão começar ali a reivindicar que o Dom Pedro II venha revogar a prisão deles. O Dom Pedro II, vendo que esse grupo de insatisfeitos fiéis católicos tomou um grande corpo, era um grande contingente de pessoas, ele vai tentar voltar atrás na decisão dele para reatar, para readquirir a simpatia desses fiéis católicos, porém já vai ser tarde demais, pessoal. Ele vai perder o apoio de uma grande ala dos fiéis católicos no Brasil através desse episódio, que é a chamada questão religiosa. Notem, pessoal, ele já perdeu o apoio do exército brasileiro, ele já sofre as reivindicações das classes médias urbanas. Agora, uma grande parcela dos fiéis católicos vão virar as costas para o Dom Pedro II também e vão passar a exigir a separação da Igreja do Estado. A Igreja vai ser uma coisa e o Estado é outra. Então, de certa forma, o clero católico brasileiro vai aderir à causa do republicanismo também, por ser essa única via que possibilitaria a separação da Igreja do Estado. E por fim, galerinha, não menos importante, a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, que extinguiu o sistema escravista no Brasil, fez com que a última parcela que ainda apoiava o Dom Pedro II viesse também a virar as costas para ele. A abolição da escravidão através da Lei Áurea, ela veio sem uma previsão de indenização para os donos dos escravos. Os escravos eram vistos como mercadoria ao longo do Brasil colonial e do Brasil imperial também. Então, os donos desses escravos, essa aristocracia, essa elite agrária brasileira, sabiam que mais cedo ou mais tarde o sistema seria extinto. Mas eles acreditavam que quando o sistema fosse extinto, eles receberiam indenizações para os escravos que eles estavam alforriando, para os escravos que eles dariam libertação. Porém, a Lei Áurea não assegurou nenhuma forma de indenização para eles, e dessa forma essa elite aristocrática também rompeu com o Dom Pedro II, e ressaltando mais uma vez que essa elite aristocrática era a última base de sustentação que o Dom Pedro II ainda tinha no Brasil. Pessoal, esse conjunto de fatores, então, a questão militar, a questão religiosa, as classes médias urbanas com o movimento abolicionista
e, por fim, essa elite aristocrática que também virou as costas para o Dom Pedro II, vai resultar na queda da monarquia no Brasil e na proclamação da República em novembro de 1889. E essa imagem aqui no slide, ela fecha a nossa aula de hoje, então, nossa videoaula de hoje, com Dom Pedro II aqui ao centro, juntamente com os membros da sua família, esperando para embarcar no navio que os levaria para a Europa, no contexto da destituição, do fim da monarquia no Brasil e da proclamação da República em novembro de 1889. Então, galerinha, isso aqui é uma videoaula muito breve que tenta elucidar aqui essa conjuntura, esse conjunto de fatores que explica a crise e a queda do segundo reinado no Brasil. Um forte abraço e tenham todos um bom dia!